um meteoro negro atingiu a Terra, e graças a isso diversas criaturas surgem dele para acabar com a humanidade. Graças aos fragmentos dos meteoros, os humanos conseguem criar uma maneira de combater essas criaturas, criando seres fortes chamados de Musikarts que eram guiadas por seus condutores. O protagonista se tornou um desses condutores após quase perder alguém importante que ele amava, e agora ele precisará lutar ao lado de sua amada, que se transformou repentinamente em uma Musicart, para que eles consigam acabar com esses monstros que podem fazer a raça humana ser extinta. O nome do anime está passando nesse exato momento, e por favor, acompanhe o vídeo até o final se você é uma das pessoas que conheceu o canal apenas por causa dos manhwas, e deixe seu like caso goste dessa obra. No passado, em uma certa noite, várias pedras suspeitas caíram do céu e elas possuíam um tipo de poder contido, mas em outra noite uma pedra sombria caiu na terra, trazendo vários monstros para a terra com esse processo. Nesse momento, vemos que era apenas uma mãe contando a história para seus filhos, e de repente o mais velho resolve sair para algum lugar ali perto. Ele acaba se deparando com um piano parado no lugar e, antes que ele pudesse tocar, o protagonista da história aparece, resolvendo se ajeitar para tocar uma música, já que era proibido as pessoas ouvirem músicas ou tocarem depois que os monstros apareceram. As pessoas ficam admiradas por ouvirem uma melodia mais uma vez, mas isso acabou atraindo a atenção de uma das criaturas, que eram chamadas de D2. Uma garota aparece e o prota perde a metade do seu braço, e do nada ela conjura uma varinha que o maestro usa para guiar uma peça musical ou coisa do tipo, fazendo com que a garota acabasse facilmente com aquela criatura, e o braço do prota volta ao normal. Porém, o garoto caiu completamente no chão. Em seguida, ele recebe um sermão da jovem dama, que por sinal se chama Cosette, e a irmã mais velha dela, Ana, aparece em seguida brigando com os dois por eles destruírem mais uma vez o lugar, e não demora para eles saírem dali. O objetivo deles é ir até Nova York para que eles consigam dar um jeito na irmã mais nova dela, que é a Cosette, e em breve vocês vão entender melhor o motivo por trás disso. Se é uma coisa que essa jovenzinha tem, é um apetite enorme, até que eles chegaram a um restaurante no meio da estrada para comer algo. Enquanto a jovem degustava sua refeição, eles descobrem que os D2 acabaram se espalhando bastante por uma área ali perto, o que acabaria impedindo eles de avançar. Antes que o protagonista pudesse colocar uma música, Cosette percebe que tinha mais D2 por ali, e após ter a permissão do maestro para acabar com as criaturas, novamente a garota acaba destruindo parte do lugar, sendo que era só abrir a porta. Ana sai desesperada atrás dela, e de repente o protagonista cai no chão. Ao chegar na garota, ela também cai, pois fracassou completamente em sua missão. No dia seguinte, Ana repassa os objetivos deles, mas ao ver que não teve um retorno positivo nem em sua irmã e nem no protagonista, a garota entra em depressão por ninguém entender ela. Cosette começa a explicar o que aconteceu com ela contra aquelas criaturas, e parece que do nada surgiu uma que era ainda mais forte, mas como ela já estava sem energia, ela foi arremessada para longe. O prota então bola um plano para poder acabar com aquelas criaturas, e voltando para onde o piano estava, Cosette resolve confiscá-lo, pois era de extrema importância para o que eles precisavam fazer. Parece que os D2 odeiam as músicas que os humanos fazem, e por isso eles atacam o lugar onde está sendo tocadas as músicas. O prota então começa a tocar e a chamar a atenção desses monstros. Cosette é atingida e o líder deles não demora a aparecer, e novamente o prota entrega seu braço para que sua dama o ajudasse, e ela parte sem dó para cima daquele monstro gigante. Apesar de a criatura ter caído, tinha muitos monstros para derrotar até chegar no principal. O prota começa a ficar fraco, pois isso exigia muito de sua energia vital, e enquanto Cosette usava todo o seu poder para tentar acabar com a criatura, aparentemente isso ainda não foi o bastante, até que o prota chega para ajudar e por fim eles acabaram com aquele monstro definitivamente. Se é uma coisa que esse anime tem que não dá para reclamar, é uma extrema qualidade na arte. Caído no chão, o garoto se lembra do que aconteceu com a Cosette no passado, e eles terminam seu dia tocando um pouco de piano, já que o garoto era extremamente viciado nisso. No dia seguinte, eles continuaram avançando em seus objetivos, e infelizmente, para a jovem Ana, os dois nunca ouviam o que ela tinha a dizer e pensavam somente em seus únicos objetivos. Voltamos um pouco no passado para entender melhor a história, e pelo que pude entender, a música era algo que salvava as pessoas nesse mundo, e somente os condutores que guiavam os seres chamados de Musikarts eram capazes de lutar contra essas criaturas. Só para constar, a Cosette é uma Musicart e o protagonista é um condutor. O garoto praticou durante anos da sua vida tocar piano, praticamente sem parar, para poder obter sua vingança contra aqueles que acabaram apagando seu pai da história, e quem cuidava dele era justamente a Cosette, mas aqui ela ainda não tinha ganho aquele poder da transformação. Ela vivia implicando com ele por ele sempre deixar o quarto parecendo um lixão,
e os dois mais brigavam do que realmente se davam bem, já que ela vivia provocando o protagonista, enquanto Ana agia como se fosse uma mãe que colocava os dois no lugar. Durante a janta, as duas cobram ele, pois a maneira como ele vive não fazia nem um pouco bem para o psicológico do garoto. Depois que Ana colocou os dois na linha, Cosette deu a ideia de ele tocar em público, mas o garoto se recusava a fazer isso. Ana pergunta o que ele faria então caso elas fossem para Nova York, mas não tiveram resposta por enquanto. Depois disso, o garoto continuou praticando, pensando que estava tocando com seu pai, e do nada Cosette aparece mostrando um cartaz de um festival que aconteceria, e ela estava tentando convencer o garoto a tocar no festival, já que era permitido que os membros da cidade participassem. De qualquer maneira, ele ainda se recusava a tocar, apesar de ela gostar muito da música dele e reconhecer que ele realmente merecia ser visto por outras pessoas. Enquanto o garoto se aliviava, ele ouve alguém tocar o piano, e era justamente a jovem dama Cosette, que só sabia tocar até certa parte da música. Eu não mencionei antes, mas o nome do protagonista é Tak, e após um tempo conversando, Cosette começou a se abrir um pouco ao jovem Tak, e parece que Ana sabia que sua irmã usava o piano do garoto enquanto ele não estava por ali, e ainda revela que Cosette só ri daquela maneira natural quando ela estava com ele. Parece que isso acabou tendo um efeito positivo no protagonista, e finalmente o dia do festival tinha chegado. Cosette já tinha preparado tudo para que ele pudesse tocar, acreditando que ele realmente apareceria no final disso tudo. Alguém superior apareceu para ver como as coisas estavam, e apenas pediu para que eles tivessem certeza de manter as pessoas em segurança caso algum monstro aparecesse. Mais tarde, Ana iria atrás dele, mas a jovem ainda confiava que o prota iria aparecer, e resolve entreter a plateia até ele chegar. No entanto, após um tempo tocando, ele aparece fazendo sua entrada triunfal e começa a tocar para entreter as pessoas. Ele então tem uma ideia que com certeza foi excelente, e chamou a jovem Cosette para tocar com ele também, e os dois começam a tocar uniformemente, aproximando ainda mais o jovem casal que já tinha desenvolvido sentimentos um pelo outro, mas ainda não tinham reconhecido isso. Esse figurão parece ter gostado de ouvir o garoto tocar, e os dois continuaram tranquilamente a tocar, e quando finalmente acabaram, a plateia aplaudiu de pé. A jovem então apresentou o protagonista, e repentinamente algumas criaturas apareceram, trazendo o caos à cidade. Passado um tempo, Tak acorda com Cosette o protegendo, e antes de ser apagada, ela diz que realmente adorou ver ele tocar. O garoto então a abraça com mais força e se recusava a perder sua futura companheira, e do nada o colar dela começa a brilhar, e dele sai uma criatura espectral, arrancando o braço do protagonista no processo. Graças a isso, ela foi capaz de se transformar completamente em uma musicart, e os dois estavam em sincronia agora. Essa varinha que ela entrega para ele é justamente para ajudá-la a ser guiada nas batalhas, e a expressão dele entrega o ódio que ele sentia. Ainda no passado, lá estavam os dois que iriam lutar contra as criaturas, e só de ver a animação desse anime, até o cabelo do meu dente fica arrepiado. Ele dá o comando e ela lança um ataque devastador no inimigo, mas parece que a jovem dama chegou no seu limite, e ele acabou gastando energia demais também. Felizmente para os dois, alguém acabou chegando para poder ajudá-los, até que o garoto apaga e essa outra suspeita estava de olho nos dois. Após acordar, ele vai até onde praticava, e finalmente a Cosette aparece, porém, ela estava totalmente diferente do passado, e ela dizia se chamar Destino, e ele era o condutor que guiava ela. Voltando para casa, um banquete estava à espera, e ele dormiu o dia inteiro depois do que aconteceu. Esse cara chamado Lenny de aparência duvidosa, era quem estava fazendo a comida, e a musicart dele se chama Titã. E foram eles que salvaram os dois de serem apagados pelos monstros. Como os D2 apareceram já foi explicado, e uma organização chamada Sinfônica eram responsáveis por criarem as musicarts para que eles conseguissem lutar contra essas criaturas. Além disso, as musicarts eram treinadas apropriadamente para que elas despertassem. Porém, a jovem Cosette despertou naturalmente, talvez pelo desejo de proteger o protagonista, e a irmã Diana não existe mais. Pelo menos não a antiga. Elas não se lembravam mais da existência anterior delas, o que acabou sendo um choque bem grande para Ana, e ainda é revelado que Cosette ainda não está no seu modo armado, então ela ainda não atingiu o seu potencial completo realmente, sem contar que ela era muito instável. Por esse motivo, eles queriam ir até Nova York, pois lá tinha a irmã mais velha de Ana que poderia ajudar a estabilizar a jovem Cosette, e talvez até ajudá-la um pouco com suas memórias. Lenny se oferece para ajudar eles por um tempo, e o garoto acaba aceitando, e apesar de Cosette não se lembrar de nada do passado, Ana ainda estava feliz pelo fato de sua irmã ainda estar ali, de alguma maneira, mesmo que fosse como musicart. De repente o prota perde o braço novamente, e foi Cosette quem se transformou para ir atrás de alguns D2 que estavam ali perto,
e o prota resolve ir atrás dela. Lenny e Titã vão atrás deles também, e Cosette estava somente agindo por conta própria, sem a orientação do maestro. Ele revela que cada vez que ela tira ou usa aquela espada, uma parte da vida dele era drenada no processo. Por isso ele sempre perde a consciência quando usada demais. Mas parece que ela não ouviu o que ele tinha dito realmente. Novamente, os dois apareceram para ajudá-los, e aqui ele revela para Lenny o que acontecia com o corpo dele quando a Cosette se transformava. Depois disso, a jovem Titã fez a festa com os monstros, mas um deles escapou graças a Cosette, e foi justamente até Ana, mas a garota aparece para salvar sua irmã. Ela pede permissão para acabar com a casa junto com o monstro, e após conseguir, o estrago foi grande, não restando nem possibilidades para a reconstrução. Lenny tinha algumas suspeitas dos D2 estarem aparecendo assim, mas ainda não foi revelado quais eram essas suspeitas em si. A próxima parada deles seria Las Vegas, e no trajeto, eles aproveitaram para praticar um pouco, mas parece que a jovem estava errando muito nos tiros ainda, então a jovem Titã aparece para acabar com aquilo rapidamente. Só nessa hora o garoto começa a entender que é ele quem tinha que guiar a musicart dele, exatamente como uma sinfonia, e se ele for capaz disso, ele conseguiria melhorar e muito as habilidades dela. Um conhecido do Lenny apareceu logo depois de um tempo enquanto eles descansavam, e eles foram até onde esse garoto trabalhava e morava, que inclusive era Las Vegas. O lugar estava totalmente diferente depois que os monstros destruíram os cassinos e os prédios, e um figurão importante do lugar apareceu para recepcionar o Lenny e seus companheiros novos, e até brincou dizendo que eles eram filhos dele. No final disso, eles foram passar a noite na casa do jovem de antes e de sua mulher, e parece que o jovem Lenny ajudou bastante esses dois, salvando suas vidas no passado junto com a Titã. Naquela noite, o prota menciona que as pessoas pelo visto não sabiam nada sobre o que aconteceu com os D2, e quando o garoto saiu, Lenny e Titã foram para outro lugar. O lugar em si era justamente com esse inseto, que só por eu falar assim, já dá para perceber que esse cara na frente deles não valia nada. Voltando ao protagonista, Cosette começou a sentir um tipo de vibração no lugar, e resolve sair para averiguar a situação, e Ana foi junto também. Eles acabaram chegando a um lugar onde somente pessoas ricas estavam, e quando os guardas avistaram, tentaram tirar satisfação, mas digamos que os dois não foram sequer um desafio para a jovem musicart. O lugar em si era um cassino escondido, e só por aqui o Lenny já começou a comprovar suas suspeitas, e repentinamente alguns guardas apareceram dizendo que tinham intrusos no lugar. Uma confusão começa a acontecer graças aos intrusos de antes, e sobrou até para o Lenny ter que usar a força bruta. Quando Cosette parou no meio do salão, os D2 apareceram no lugar, destruindo várias máquinas em si. Os dois se preparam para a batalha, e quem resolve ajudar dessa vez, mas apenas guiando, é justamente o Lenny. Ele começa a ensinar o garoto a como lutar de verdade, pelo menos o básico, e depois de um tempo, ela finalmente decide seguir direito às ordens de seu mestre. A lição foi concluída, e agora eles precisavam acabar com o próximo apenas com a espada, e após um tempo lutando contra a criatura, eles facilmente conseguiram derrotá-la. Na lição 3, eles precisavam combinar a espada e o ataque à distância para derrotar o último monstro, e assim eles prosseguiram, finalizando a última criatura de um jeito um tanto quanto belo, e eu já mencionei antes, mas a animação desse anime definitivamente merece ser elogiada. O estrume de antes estava fugindo com o dinheiro que ele podia, mas ele foi impedido rapidamente pela jovem Titã. O motivo é que ele usava o dinheiro das pessoas que trabalhavam naquelas terras para construir aquele cassino, o que era totalmente ilegal. Na manhã seguinte, Lenny acabou tendo que se despedir do jovem por enquanto, pois ele tinha alguns afazeres também. No final de tudo isso, parece que Lenny conhecia o pai do rapaz, e o jovem professor também estava progredindo com seu objetivo pessoal. Esse cristal era responsável por atrair as criaturas e deixá-las ainda mais poderosa, apesar de ser apenas um pedaço dele que estava ali. Alguém já começou a ficar de olho no protagonista, e era justamente o cara de antes com a musicart suspeita do início do anime. O próximo destino dele será New Orleans, e apesar de o garoto até ter tentado ajudar na troca do pneu, digamos que ele só piorou a situação ainda mais. Tinha um D2 ali perto, e não é preciso dizer que a jovem partiu sem pensar duas vezes para acabar com a criatura. No entanto, ela parou bem na linha do trem, que parou para não atropelar a garota. Esse trem era justamente da Sinfônica, e outra musicart aparece perguntando o motivo de eles terem parado o trem, até que o Strume aparece convidando os dois para entrarem no trem, dando assim uma carona para ambos até o destino deles. Eles contam o motivo de estarem transportando o cristal para os que estavam com o protagonista, e ao perceber que a jovem Cosette era uma musicart, ele acaba perguntando sobre ela,
dizendo algo sobre os Musicart serem apenas uma arma, etc. Esse estrume até se apresentou, mas não preciso dizer o nome de escórias, e o protagonista ficou simplesmente revoltado com um pedaço de esterco podre devido ao que ele tinha dito. No final disso tudo, não deu em nada, e a Musicart de antes disse para que eles não saíssem dali sem permissão, ameaçando eles. Porém o protagonista não abaixava a cabeça para ela. Quando Cosette percebe alguns D2 por ali, eles vão até lá para poder acabar com eles. A jovem Musicart de antes também aparece para ajudar à sua maneira, e os dois juntam forças por enquanto. No final, Cosette acaba dando um tiro que acerta o lugar que definitivamente não deveria ter acertado, e graças a ela, uma parte dos trilhos foi totalmente destruída, e Ana foi chamada para falar com o estrume de antes. Essa Musicart suspeita estava interessada no protagonista e na sua Musicart, e diz para ele tomar aquela outra Musicart, a de branco, para ele na base da força. Mas ele se recusava a fazer isso. O Canela Negativa achou que a Ana estava apenas investigando os dois, porém entendeu totalmente errado a situação, e mais tarde naquele mesmo dia, vários D2 apareceram, em quantidades simplesmente absurdas. Enquanto Cosette apagava os D2 que conseguia, a jovem de branco ajudou da maneira que ela podia também, mas as coisas estavam começando a ficar complicadas. Percebendo a gravidade da situação, o protagonista teve uma ideia de usar o cenário a seu favor. Enquanto Cosette seguia as ordens de seu maestro, a de branco protegia o garoto para ver qual era o plano dele. Finalizando a sua estratégia, as duas pontas dos penhascos foram destruídas, acabando com todos os D2 que estavam ali, chamando a atenção do pedaço de esterco sem sombras de dúvida. Após acabarem com todos os monstros menores, finalmente a garota se apresentou, e eu vou chamá-la de Valquiria, e parece que alguém aqui acabou gostando do protagonista. Um monstro ainda mais forte apareceu, e a suspeita de antes pega a autorização com a escória para finalmente agir, e digamos que com apenas 2 golpes ela foi capaz de acabar com um D2 gigantesco. Mais tarde naquela noite, a jovem Valquiria já não tinha mais utilidade para a escória da sociedade, e ele resolve falar com o protagonista, tentando fazer o garoto trabalhar para ele. No entanto, ele teve imediatamente o seu pedido recusado completamente, e o garoto saiu dali deixando o esterco de múmia para trás, revoltado com a vida, jurando que iria fazê-lo pagar por essa humilhação. Eles acabaram chegando a uma cidade que estava em situações bem precárias, mas parece estar segura já que a Cosette não tinha conseguido sentir a presença de nenhum D2. Novamente, os dois acabaram entrando em uma discussão no carro e, enquanto as duas exploravam a cidade por conta própria, o garoto ficou encarregado de ficar dentro do carro. Enquanto elas falavam com esse senhor, ele iria trazer as coisas de que elas precisavam, mas em certo momento, o velhote acabou travando a coluna totalmente, o que complicou a situação para o lado delas. Em seguida, elas resolvem ajudá-lo fazendo a entrega das encomendas que ele tinha, e enquanto essa senhora saía para buscar uma geleia de maçã para as garotas, o piso acabou quebrando, e elas ficaram para consertar. Apesar de a Cosette querer ajudar, ela só piorou a situação. Elas então resolvem ajudar um gatinho que estava preso no telhado, e o prota teve um sonho com seu passado, e resolve caminhar um pouco pela cidade. Ele acaba avistando um homem caminhando e resolve segui-lo, chegando a um tipo de estabelecimento vazio, mas que, na verdade, tinha uma entrada escondida. O lugar em si estava tocando música e tinha uma ampla variedade de CDs, e acabou se deparando com exatamente do seu pai. Parece que algumas pessoas odiavam o nome de seu pai, mas não era o caso deles ali, e inclusive o dono do bar era o maior fã do pai do garoto. Enquanto o dono do bar contava as histórias do pai dele, finalmente Tak revelou que o artista daquele CD era justamente o pai dele. Enquanto as duas caminhavam pela cidade, essa senhora acabou confundindo Ana com sua filha, e já deu para ver que essa senhora não bate muito bem da cabeça, e em breve você vai entender o motivo. As duas foram bem cuidadas enquanto estavam na presença dessa senhora, até que finalmente o marido dela chegou. Voltando ao protagonista, ele conseguiu um piano para poder tocar, e enquanto afinava o instrumento musical, o chefe do bar não parava de falar sobre o pai do garoto, até que ele recebeu um corte do próprio protagonista para que ele parasse de falar um pouco. Após o piano estar afinado, finalmente o rapaz começou a tocar as músicas. Com relação à velha de antes, ela ficou pirada depois que a filha dela acabou deixando aquele mundo, e achava que sua filha permanecia com vida. Parece que o choque de perder a filha foi tão grande que fez com que ela confundisse pessoas com sua filha. Cosette conversou durante um bom tempo com a velha, e revelou quão feliz ela se sentia quando o protagonista guiava nas lutas, além das músicas que ele tocava também. Quando as duas voltavam para casa, a jovem dama sentiu a presença do protagonista ali perto,
E finalmente ele tinha terminado de tocar a música que fez todos aplaudirem, e um deles agradeceu ao Prota por essa oportunidade. Esse cara de alto escalão estava admirado pelo protagonista estar vivo, pois ele era filho de um figurão importante para esse de cabelo verde, e quando descobriu que o esterco de múmia estava agindo contra o protagonista, ele resolveu mover algumas peças para impedir que isso acontecesse. Se você está gostando e quer saber o que acontece a seguir, eu peço que você deixe o seu like para apoiar o meu trabalho e com isso me ajudar a alcançar ainda mais pessoas. Desejo tudo de melhor sempre para você e sua família. Um forte abraço e até a próxima.